Pela graça infinita do Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos debaixo do seu santo nome. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Miqueias. Vamos ler o versículo 10 aqui do capítulo 2, que é o tema dessa conferência, deste encontro. Diz assim: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Vamos orar. Bendito Deus e Pai eterno, é no teu santo, grande, poderoso nome que nós estamos aqui mais uma vez reunidos, pedindo que o teu Espírito Santo venha conduzir esta palavra, este tempo, onde nós possamos, Senhor, refletir seriamente sobre aquilo que o Senhor já está ministrando a nós. E o quanto nós necessitamos, Senhor, receber o Senhor mesmo na Tua palavra. Não permita que nós venhamos fazer deste encontro apenas mais um encontro, onde ouvimos e não recebemos, mas queremos receber, para que este encontro, ele fique marcado de maneira profunda em nossa alma, Senhor. Nos ajuda mais uma vez. Envia a Tua graça aos nossos ouvidos para que recebamos a Tua palavra como vida. Nós te pedimos aqui no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados em Cristo, eu quero abordar rapidamente aqui sobre esse texto e seguir naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar em duas oportunidades, e que cada um de nós venhamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar, para falar ao nosso coração. Se você já leu esse texto dentro do seu contexto, observando a ocasião deste livro, você saberá muito bem que o profeta Miqueias era um homem simples, de uma família simples, e ele viveu durante um período de uma terrível apostasia que assolou Israel, ali por volta do ano 730 alguma coisa, até 680 e pouco. E nós sabemos muito bem que nesse período, a nação de Judá, aquelas duas tribos, Judá e Benjamim, como também as 10 tribos que constituíam o reino do norte, Israel, estavam em um declínio espiritual profundo. E todo este livro, ele consiste nas exortações de Deus para que houvesse um retorno do seu povo. Nos últimos capítulos, nós vemos uma palavra de misericórdia, de graça, uma palavra amorosa, de esperança de Deus, onde havia a promessa da restauração. Porém, exatamente dentro desse contexto, o que nós vemos aqui é Deus dizer, e aqui talvez, neste versículo 10, consiste o grande peso das palavras de Deus quanto ao desejo dele de que seu povo percebesse a seriedade, a gravidade do juízo vindouro e pudesse se arrepender. De maneira que, se você examinar esse texto e algumas versões mais próximas do original, o que você vai encontrar é o seguinte: está assim: saia depressa, vá embora agora, porque este não é o lugar do vosso prazer. Existem outras versões
onde você vai ver uma tônica mais contundente. Agora, o objetivo do Senhor, ao inspirar os irmãos a escolher esse texto, escolher esse tema, sobre combater o bom combate, os desafios no progresso da jornada cristã, é nos levar a tomar esse texto e refletir os nossos dias. É nós reconhecermos a nossa mais extrema carência de que esta palavra do profeta Miqueias, ela seja uma palavra para hoje. É nós entendermos as amarras que nos aprisionam. É nós refletirmos de maneira profunda a nossa real situação diante de Deus, como uma igreja que possivelmente esteja vivendo os últimos dias na terra. Nosso irmão que me antecedeu expôs aqui os vários períodos da história da igreja, os vários movimentos de Deus por meio dos seus remanescentes. Nós não podemos olhar para isso apenas ouvindo história. Nós precisamos refletir a história. Teve um filósofo que diz que a história nos ensina, que a história não nos ensina nada. Isso não é verdade. A história nos ensina muito. E quando nós nos colocamos na pena da história de Deus, sabendo que Ele está escrevendo tudo isso, nós precisamos despir toda aquelas armaduras que estão na nossa mente, que impedem que nós verdadeiramente venhamos nos prostrar aos pés do Senhor e pedir que Ele nos ajude a compreendermos qual é o nosso papel neste atual momento em que estamos vivendo. O peso do Senhor nessa palavra no meu coração é ajudá-los a refletir o progresso da nossa jornada cristã, tendo como assunto principal a pessoa e obra do Espírito Santo. Ora, meus irmãos, nós precisamos olhar este assunto com extrema seriedade. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a ninguém, eu faço a mim mesmo. E ultimamente eu tenho feito isso. Será que eu tenho avaliado todas as implicações daquilo que realmente é a obra do Espírito Santo? Será que tenho me envolvido da maneira que devo me envolver no que consiste a doutrina do Pentecoste? Muitas vezes, irmãos, nós estamos pedindo a Deus um novo Pentecoste. Deus não nos dará um novo Pentecoste. É o nosso dever retornar àquele Pentecoste que nós temos perdido de vista. Porque hoje é muito fácil nós abrirmos mão daquilo que é nossa responsabilidade, colocar toda a responsabilidade em Deus. É Ele que tem o dever de fazer algo novo hoje, trazer um avivamento hoje. Então nós estamos esperando Deus agir. Nós estamos como aqueles paralíticos lá no tanque de Betesda, esperando o anjo entrar na água e mover e a gente ser o primeiro a entrar e dizer que começou conosco. Meus irmãos e irmãs, não é assim. Nós precisamos refletir o que foi realmente o Pentecoste. Não haverá outro Pentecoste. E se não haverá, aonde está o nosso Pentecoste? Qual foi o período da nossa jornada que nós nos perdemos do Pentecoste? Deixa eu tentar ajudá-los a ver isso de maneira mais prática. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Apenas para nos ajudar a compreender a dimensão daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e quero lhes compartilhar. Atos 28, versículos 30 e 31 diz assim: Por 2 anos, Paulo permaneceu em sua própria casa, lá em Roma, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. Primeiro ponto. Segundo, com toda intrepidez. Terceiro ponto, sem impedimento algum. Quarto ponto, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos 4 pontos didáticos para podermos refletir sobre
especialmente esse versículo 31, e o que ele tem a nos dizer. Aqui Paulo estava preso. Aqui Paulo, ele estava, segundo alguns, na sua casa, uma casa que ele alugara, ele estava em prisão domiciliar, havia uma escolta de soldados ali, ele não tinha total liberdade, ele aguardava a sua condenação, mas aqui nós não encontramos um homem espiritualmente aprisionado, encontramos um homem livre. Essa palavra aqui, intrepidez, a frase com toda intrepidez. A palavra intrepidez, ela em si já consiste em uma tônica muito forte, se você quer estudar essa palavra. Essa palavra fala de alguém que não tem medo. Essa palavra fala de ousadia. Eu quero que você observe isso. Paulo está aqui com toda ousadia. Mesmo sabendo da possibilidade de uma condenação à morte, ele não perdeu a ousadia, ele não perdeu a visão. Ele não estava amedrontado. Essa palavra significa que ele era um homem que não estava algemado nas suas emoções. Ele não tinha medo. Mas tudo bem, irmãos. Não é só isso que eu quero que vocês observem. Eu quero que vocês observem algo que está óbvio. Você já percebeu que esse livro não tem uma conclusão? Qual é a conclusão do livro de Atos dos Apóstolos? Não tem conclusão. E por quê? Porque, como nós acabamos de ouvir, a história continua. Mas qual é a nossa história dentro da história? Porque nós podemos muito bem, meus irmãos, dentro do nosso contexto local, continuarmos ouvindo, inchando o nosso intelecto de leituras boas, porque é o que nós mais temos, boas mensagens, boas ferramentas de pesquisa, de estudo da palavra. Você pode escolher quem você quer ouvir hoje. Nós temos muitas ferramentas, muitos suportes à disposição. E não percebemos que isso está nos matando. Porque nós não fomos chamados para ficarmos acomodados. A sensação que eu tenho, irmãos, é que nós não estamos com um coração partindo desse mundo. Parece que nós estamos enfiando as nossas raízes mais nesse mundo. Parece que nós ignoramos tudo aquilo que foi a vida e o ministério de Cristo que refletiu em Atos dos Apóstolos. O que era a igreja de Atos, irmãos? Era simplesmente a continuidade da obra e da pessoa do nosso Senhor Jesus. Sabe algo que eu quero te dizer? Numa dimensão maior. O próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria para ensinar todas as coisas, porque Jesus não ensinou todas as coisas, o Espírito sim ensinaria todas as coisas. E nós temos percebido isso, irmãos. Temos percebido a grandeza, a altura, a largura, a profundidade da obra do Espírito Santo em nossos dias. Ou ele é aquele cavalheiro encantado que ainda não chegou? Que a única visão que nós temos dele nos separa por 2 anos, 2000 anos. Nós estamos distante dele há 2000 anos. Lemos a história dele. Vemos aqui a igreja de Atos. Esta, irmãos, não era para ser apenas uma igreja da história. Esta era para ser também a nossa história. Tem que ser a nossa história. Nós temos que continuar aqui a partir do versículo 32. Nós temos que prosseguir. E qual é a nossa história hoje? O que realmente nós compreendemos da obra do Espírito Santo? Meus irmãos, deixe-me levá-los a refletir esse assunto mais biblicamente. Quando você estuda a vida e o ministério de Cristo nos 4 evangelhos, você pode ver que ali existe uma didática muito simples acerca da obra do Espírito Santo. Porque o Pentecostes, ele ocorreu em Atos 2, nós não temos dúvida disso, está registrado. Mas nós temos que compreender que todo
o fundamento daquilo que foi o Pentecoste na história da igreja foi o que aconteceu na vida de Cristo. Porque antes do Espírito Santo habitar a igreja, ele veio e habitou Cristo. E o mais curioso, irmãos, e não é delírio, é que quando você examina o relacionamento do Espírito Santo na vida de Cristo, você vai ver que esse também foi o movimento do Espírito na vida da igreja. Ora, nós sabemos que a cruz de Cristo e o Pentecoste foram dois eventos únicos. Esses dois eventos, eles estão entremesclados. Foram dois eventos únicos. Nunca teremos um outro Pentecoste, como não teremos uma outra cruz. Porque o que aconteceu lá na cruz foi por toda a eternidade, para toda a eternidade. O que aconteceu lá no Pentecoste é para toda a eternidade. Nosso Senhor Jesus disse que Ele viria e nos habitaria para sempre, por toda a eternidade. Então nós não teremos outro Pentecoste. Isso é motivo de tristeza? Não é. É motivo de muita alegria, mas primeiro tem que ser motivo de muita vergonha. Por quê, irmãos? É diferente hoje. O Espírito Santo hoje tem uma carga menor, uma medida menor para nós do que ele teve lá em Atos? Será que é isso, irmãos? Se for, aonde nós vamos encontrar na Bíblia? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Quando nós examinamos cuidadosamente os termos que são usados nas palavras do nosso Senhor acerca do Espírito Santo no livro de Atos, essas palavras são esmagadoras. Elas são perscrutadoras, penetrantes. E aí você vê a grande necessidade de você refletir o progresso da nossa jornada espiritual dentro da realidade contextual do século 21. Então, meus irmãos e irmãs, vamos olhar um pouco a vida de Cristo. Porque aqui nós temos a cruz e o Pentecoste. E nele nós vamos ver essas duas experiências. Você se lembra, irmãos, que quanto à redenção, a figura é de um cordeiro, e quanto ao Pentecoste, a figura é de uma pomba. Então vou falar desses dois assuntos bem rapidamente. Observe bem, quero te dar um texto, Gênesis capítulo 22, versículo 8, eu vou falar rapidamente, é aquele momento em que Abraão e Isaac estão subindo para o Moriá, e Isaac chega para o seu pai e diz: pai, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo. E o cordeiro, aonde está? Aí Abraão diz assim para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Aí quando você abre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36, João está com dois dos seus discípulos, e quando ele vê Jesus, o que ele diz? Eis o. Você tem que ligar esses dois artigos. Gênesis 22, 8, com João 1, 36, o. E você saberá que esta é a figura e a realidade, o cordeiro. A redenção, a cruz. O outro texto, ou os outros textos. Gênesis capítulo 8. Então você vai ver que algo aconteceu ali muito especial. A partir do versículo 6 até o 11, diz que Noé, ele solta uma pomba 3 vezes. A primeira vez ele solta a pomba, ela voou, não encontrou nenhum lugar para pousar, retorna para ele. A segunda vez ele solta a pomba, ela voa e traz um ramo de oliveira. E a terceira vez a pomba voou e não retornou a ele. Aí quando você abre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32, quando João Batista olha para Jesus, diz que vê a pomba pousar sobre ele. E no versículo 33, diz que ele viu o Espírito pousar sobre ele. Está vendo aí, irmãos? Por quê? Porque nós vemos a figura da redenção e a figura do Pentecoste na vida de uma só pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Porque se queremos entender o Pentecoste, temos que começar a entender mais profundamente o relacionamento do Espírito Santo na vida de Cristo.
Porque o relacionamento da vida do Espírito Santo na vida de Cristo é o mesmo conosco, irmãos. E por que eu te digo isso? Por muitas razões, mas vou te dar uma bem óbvia, que nós não temos como ficar contra-argumentando. Jesus diz assim em João 14,16: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, o mundo não vê, vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Ele habitava com eles em Cristo, porque o Espírito estava habitando em Cristo, e Cristo estava com eles, então Ele habita com vocês, mas Ele estará em vocês. Ele estará em vocês. Meus irmãos e irmãs, prestemos atenção em tudo isso, porque agora começamos a estudar a vida de Cristo. Aí eu volto naquele ponto que eu disse quanto à didática simples que tem para entendermos este assunto de maneira tão especial. Nos 4 evangelhos, nós podemos ver da seguinte forma: nos evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, esse foi um termo usado por J.J. Greenbach em 1774, sinóticos, porque eles têm muita coisa em comum. Você vai ver que a ênfase do Espírito Santo está na pessoa de Cristo. Então eu posso citar alguns textos para vocês. Por exemplo, Mateus, capítulo 1, versículo 28, aliás, diz que ele foi gerado pelo Espírito. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz que ele foi movido pelo Espírito. Mateus, o capítulo 12, o versículo 28, ele diz assim: se eu expulso o demônio pelo poder do Espírito, certamente o reino de Deus é manifestado a vós. Lucas capítulo 2, versículo 27, vai dizer que ele foi movido pelo Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 1, diz que ele foi cheio do Espírito Santo e também foi guiado pelo mesmo Espírito Santo. Ainda no capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E Lucas ainda, no capítulo 10, versículo 21, diz assim que Jesus exultou no Espírito Santo. Apenas esses textos, para nos mostrar simplesmente, irmãos, como ele foi um homem cheio do Espírito. Toda a sua vida aqui na terra foi movida pelo poder do Espírito. Todas as obras de Deus na vida dele, por meio dele, foi pelo Espírito que nele habitava. Esta nota é muito importante, esse ponto é essencial. Nunca poderemos compreender a grandeza da obra do Espírito Santo na igreja sem primeiro entendermos a obra do Espírito Santo na vida de Cristo. Foi o Espírito Santo que o habilitou, que o encheu, que o capacitou, que o moveu a cumprir todo o propósito do Pai. A única coisa que ele fez foi se entregar, foi permitir que essa bendita e santa pessoa o habitasse. Agora, irmãos, a outra parte da didática. Quando você estuda o Evangelho de João, aí no Evangelho de João, a tônica é diferente. Aqui neste Evangelho, nós vamos ver o ensino de Cristo quanto ao Espírito Santo. Aqui ele vai expor para nós o que realmente eles iriam, aqueles discípulos e nós também experimentaríamos acerca da obra do Espírito Santo em nós. Permita colocar isso em formas de proposições, para que a gente entenda o que foi verdadeiramente o ensino de Cristo Jesus acerca do Espírito Santo. A primeira proposição está no capítulo 3, se você puder abrir. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 5.
Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer, sublinha essa palavra aí, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu quero que você observe esta palavra nascer. Eu citei um texto errado aqui, mas eu vou corrigi-lo. Não é Mateus 1:28, é Mateus 1:20. Porque esse texto de Mateus, ele está inserido aqui nesse texto, nesse sentido de entendermos esta palavra nascer. Aqui Jesus fala de nascer do Espírito. Nós entendemos que este assunto tem a ver com a nossa regeneração, este novo homem, essa grande transformação que ocorre dentro de nós. Meus irmãos e irmãs, você sabe muito bem que Adão, quando Deus o criou, ele tinha todas as suas faculdades interiores vivas, ativas, seu espírito e sua alma, funcionando perfeitamente segundo o modelo da vontade da criação de Deus. O espírito na intuição, consciência e comunhão, governando a vontade, a mente, as emoções, a intuição governando a vontade, a consciência governando a mente e a comunhão governando as emoções. Assim era a vida de Adão. Ele era um homem que o Espírito habitava nele. Mas o que aconteceu, irmãos? Adão caiu. E o que aconteceu? Além disso, seu espírito ficou inativo, como que morto, não funcionando segundo o propósito de Deus. Agora, irmãos, você vai lendo Gênesis, quando você chega no capítulo 6, o versículo 13, Deus colocou a sentença: o meu espírito não pode habitar para sempre no homem, porque este é um carnal. O homem passou a ser anímico. O que é um anímico? Um homem governado pela sua alma. Ele governa pelo que sente, pelo que pensa e pelo que quer, e não pela vida do Espírito no seu espírito. Porque este era o desejo de Deus. Gênesis 2:7 diz que quando Deus criou o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Essa palavra fôlego, irmãos, você vai encontrar isso quando você estudar a Septuaginta, se você puder. Gênesis 2:7, a palavra fôlego aqui é a mesma palavra usada lá em João capítulo 21, a partir do versículo 19, quando diz que Jesus entrou naquele cenáculo onde os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, pôs-se no meio deles e soprou e disse: recebei o Espírito. Essa mesma palavra, infusão, essa palavra é usada aqui. E que lindo, irmãos, porque nós podemos usar esses termos para termos uma revelação da mente de Deus na sua palavra. Porque essas coisas, elas convergem. Esta é a regra, é o princípio da hermenêutica, da interpretação da palavra. Não são coisas soltadas ao ar e a gente ajusta da nossa maneira. Não tem como, é uma ciência divina. Essa é a ciência da inspiração da palavra de Deus. Então você vê, agora o homem é um carnal. Aí Deus diz: o meu espírito não habitará no homem. Então, você se lembra, irmãos, daquela pomba que Noé soltou? Ela trouxe um ramo de oliveira. Nós vamos ver o Espírito Santo no Velho Testamento. Primeiro, ela voou e não encontrou nada, porque nós vemos o Espírito Santo em Gênesis 1. Ele pairava sobre a superfície das águas. Estava um caos. Pairava sobre a superfície das águas. Havia um caos. Entende? Mas agora, o Espírito Santo, ele a pomba pega um ramo de oliveira. E você sabe muito bem que na tipologia bíblica, a oliveira é uma figura de Israel. Nós vemos o Espírito Santo agindo na nação de Israel, na unção dos sacerdotes, do rei, dos juízes, dos profetas. Mas era uma ação, irmãos. Ele vinha sobre aquela pessoa, o habilitava, o capacitava, mas ele não habitava. Porque Deus disse: o meu Espírito não habitará sobre o homem, no homem, porque este é carnal. Aí veio um homem na carne, e esse homem venceu o pecado na carne. Agora, irmãos, o Espírito Santo vem e habita ele. Aí sabe o que esse homem faz?
Ele chega naquele cenáculo e diz: recebei o Espírito. Que coisa preciosa, irmãos. Ele disse: só ele podia rogar ao Pai para enviar o outro Consolador. Ninguém podia. Por quê? Porque o Espírito estava nele. O Espírito o habitou. Agora esse homem chega diante de Deus. Ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará. Ele tinha tanta certeza da eficácia da sua oração que ele disse: eu vou rogar ao Pai e vou ver se Ele vos dará. Não, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará. Sabe por quê, irmãos? Ele tinha confiança plena na vitória dele sobre o pecado, sobre a carne, sobre o diabo, sobre o inferno e sobre a morte. Então o Senhor roga e diz: outro Consolador. Por que outro? Não seria um único Consolador? Outro, porque Jesus também é o nosso Paracleto. Ele é o Paracleto no trono. Nós temos agora 2 Paracletos, um no trono e um dentro de nós. Por isso que Jeremias 17:12 diz assim: trono de glória exaltado acima nos céus é o lugar do vosso santuário. Que lindo, irmãos. É isso que nós temos que meditar. Nunca vamos entender o livro de Atos se nós não entendermos as palavras, o ensino do nosso Senhor sobre o Espírito Santo. Porque aqui ele está falando de uma experiência real na vida dele, o que seria também real na nossa vida. A igreja de Atos, ela era simplesmente a continuidade da obra de Cristo. E meus irmãos, então veja aqui, ele foi gerado, versículo 20 de Mateus 1, a palavra gerada aqui, e a palavra nascer, aqui no versículo 5 de João 3, é o mesmo termo. Interessante isso, irmãos. Se você pegar, é o vocábulo genal, é o mesmo. Ele foi gerado, olha o que diz, Mateus 1:20, quando o anjo aparece ali para José: eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Aí Jesus diz assim: aquele que não for gerado do Espírito, isto é, como ele foi, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, o que é este novo nascimento aqui? É a vivificação do nosso espírito. Quando o Espírito Santo foi derramado para dentro de nós, quando ele veio nos habitar, ele vivificou essas 3 faculdades: intuição, consciência e comunhão. A intuição, eu posso resumir assim: a intuição é a voz de Deus. A consciência é a faculdade mais profunda do nosso espírito. Ela nos traz toda a realidade espiritual. Ela que nos dá o senso, o julgamento entre o certo e o errado, entre luz e trevas, consciência. E a comunhão é a faculdade aonde habita o Espírito de Deus, é ali que Ele está, é ali que o Deus comunhão se manifesta. E é por isso, irmãos, que a habitação do Espírito, na comunhão do nosso Espírito, produz o quê? Emoções saudáveis. Hoje se prega em muitos lugares, e muitos têm esse entendimento que nós não podemos ter emoção, perigo da emoção. Irmãos, assim como Satanás nos primeiros séculos da história da igreja perverteu o ensinamento acerca da natureza, do caráter da pessoa e da obra do Senhor Jesus, ele está há 2000 anos batalhando para poder perverter a obra do Espírito Santo em nossa vida. Então a gente fica com medo do sensacionalismo e a gente cai no formalismo. Então, irmãos, são 2 extremos. Por um lado, o sensacionalismo. Por outro lado, o formalismo. O Espírito Santo, irmãos, ele age no equilíbrio das coisas. Por isso que se você olhar lá no Gálatas 5, você vai ver aquelas virtudes do fruto do Espírito. São 9. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver os dons do Espírito, também são 9. É um equilíbrio. Fruto do Espírito de um lado, o dom do outro. É Ele que governa, é Ele que preside, não somos nós. Se o Espírito Santo levantar alguém aqui com alguma manifestação espiritual, é Ele que vai levantar e não precisa você forçar.
Porque é Ele que tem o governo da casa de Deus. Então ninguém precisa ficar preocupado. Mas por outro lado, irmão, nós não podemos ficar tão passivos assim, tão mórbidos, tão frios, tão indiferentes. Você sabe, irmãos, que a Bíblia exorta quanto a 3 questões delicadas em relação ao Espírito Santo que nós podemos praticar. A primeira está em Atos 7 e o versículo 51. Aqui nós temos o resistir ao Espírito. Quem pode resistir ao Espírito? Um cristão não pode resistir ao Espírito. Mas se você pegar o contexto ali, você vai ver que Estevão está exortando aqueles incrédulos, aqueles ímpios, aqueles religiosos que estavam resistindo ao Espírito Santo. Um ímpio resiste ao Espírito Santo, um cristão não. Mas o cristão pode fazer algo muito sério. Aí vamos para um outro ponto. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. O cristão pode entristecê-lo. Todas as vezes que nós magoamos a sua habitação, todas as vezes que nós permitimos que os entulhos impeçam o seu fluir da nossa vida, nós estamos magoando ele. Você sabe, irmãos, que as únicas vezes que a Bíblia enfatiza a dor de Deus, essa dor está relacionada com o Espírito Santo. A primeira vez foi em Gênesis 6:6. Na sequência desse texto, desse versículo 3, de Gênesis 6, meu espírito não pode habitar para sempre o homem, porque este é carnal. Aí no versículo 6, diz que vendo Deus a iniquidade, a perversidade do homem que havia se avolumado, aí diz assim, pesou-lhe o coração. Se você buscar a palavra pesou-lhe aí no texto original, você vai encontrar a palavra dor. Deus sente dor. Deus sente dor. E quando a Bíblia vai falar da dor de Deus, irmãos, ela é muito aguda, ela é muito profunda. E de maneira extraordinária nós vamos ver que a dor de Deus está sempre ligada ao desprezo, à tristeza que nós podemos causar ao seu Espírito Santo. Olha esse texto aqui de Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito. Você sabe o que significa essa palavra entristeçais? Esse é um termo que a tradução dele significa, ou para ajudá-los a compreender a dimensão dessa palavra, fala da dor que um pai sente ao chorar sobre o cadáver do seu próprio filho. Essa é a dor do Espírito Santo. Quando nós o magoamos, ele sente uma dor tão grande como a dor de um pai que chora a morte do seu próprio filho. Então nós podemos entristecê-lo. E por último, 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito. E o versículo 20, não desprezeis as profecias. Então nós podemos deduzir claramente pela palavra de Deus que apagar o Espírito Santo tem a ver com o dom, tem a ver com o encargo, tem a ver com as suas funções, serviços no corpo de Cristo. Quantos de nós aqui, irmãos, temos recebido uma carga do Espírito Santo, um encargo do Espírito Santo, uma função do Espírito Santo, uma medida de dom do Espírito para o serviço? Esse apagar aqui tem a ver com o serviço, com a responsabilidade espiritual. Entristecer tem a ver com a habitação dele em nós. O apagar tem a ver com as suas funções em nós e através de nós. E quantos aqui estão apagando o dom de Deus na sua vida? Por isso que Paulo diz para Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. Meu irmão, minha irmã, sonda, permita que a luz do Senhor entre no teu coração e você possa ver agora o quanto você tem apagado o Espírito Santo na tua vida. O dom dele, a carga dele, aquilo que ele te confiou, o chamado dele na tua vida. Você mudou as prioridades por causa das frustrações, por causa das decepções. Você tem apagado o dom de Deus aí no teu coração. Você reconhece sim que ele tem um encargo, ele tem uma função.
na qual Ele te chamou, não para ser alguém especial, mas para ser alguém com uma especial incumbência e chamamento, mas você tem apagado. Então não apague, reavives o dom de Deus que há em ti. É isso que nós precisamos, irmãos. Então o que é esta vivificação? Vamos olhar aqui rapidamente. Em Romanos 6,4, Paulo diz assim: como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Esse nascer de novo é a novidade de vida, é a vida nova. A vida nova. Essa vida nova é a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Agora nós não vivemos mais uma vida mundana. Nós não vivemos uma vida conformes, na medida do mundo. Hoje nossa vida é um culto a Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não entre na forma, não entre na medida. Agora é uma vida nova. Este é o novo nascimento. Vou colocar um outro texto aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Paulo diz: e vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que é esse novo nascimento, irmãos? Esse texto diz isso com muita clareza. Deixe-me citar um outro texto, que ele é como um círculo concêntrico com este texto, que é Colossenses capítulo 3, versículo 10. Esses dois textos, eles formam um círculo concêntrico. E vos revestistes do novo homem, que se refaz, ou segundo Deus. Eu fiz uma troca aqui, me perdoe. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Agora aqui, procedentes da verdade, Colossenses 3, 10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz, segundo o pleno conhecimento, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui quero que você note essas duas frases: revistais do novo homem e vos revestiste do novo homem, a mesma verdade. Agora eu quero que você busque aqui no versículo 10 de Colossenses 3 a palavra imagem, porque lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E no versículo 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Irmãos, essa palavra imagem é um termo hebraico que ocorre 15 vezes no Velho Testamento. E tem um texto que traduz essa palavra de maneira muito preciosa para nós. É o Salmo 39, o versículo 6, que diz assim: com efeito, passa o homem como uma sombra. O que é uma sombra? Ora, Deus é luz. Cristo é aquele no qual toda a atenção de Deus está voltada. Então a luz de Deus foca em Cristo e produz uma imagem. A imagem é o homem. Vamos entender isso, irmãos. Efésios 1,4 diz assim: assim como nos escolheu nele. Sabe a ideia que esse texto me dá quando eu olho para esses dois textos? É que essa luz de Deus, de amor, essa luz de prazer, essa luz de Deus encontrava nesse objeto do seu amor tanta alegria, que ela produziu uma imagem para ser amada como o próprio objeto do amor. Aí Deus criou o homem. Por isso que Paulo diz: fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo. Lá no versículo 10, do capítulo 2, diz assim: somos um poema, somos feitura. Você vê que é uma obra de amor, é uma obra poética, é uma obra que envolve afetos. Então eu não posso tirar isso da minha mente. Então você vê, irmãos, que o pecado destruiu tudo isso naquele homem que Deus criou, para ser uma sombra dele, para ser uma sombra. Um homem que refletia a imagem do seu filho. Tudo isso o pecado destruiu. Mas graças a Deus, irmãos, que quando o Espírito Santo vem e ele nos habita, realizando esta obra da regeneração, agora ele está restaurando essa imagem que foi perdida pelo pecado. Agora as nossas faculdades foram vivificadas.
Olha o que diz Efésios 2:1: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que habita nos filhos da desobediência, e éramos trevas, filhos da ira. Trevas está em Efésios 5:8. Diz assim Paulo: noutro tempo éreis trevas, mas a luz de Deus voltou a brilhar. Quem veio, irmãos, e trouxe essa luz para dentro de nós? Ele, o Paracleto, o Espírito de Deus. Ele veio, irmãos, fazer essa obra do novo nascimento, essa obra da vivificação, esse revestimento do novo homem. Que coisa linda, irmãos! Agora nós podemos conhecer Deus em altura, largura, comprimento e profundidade, porque aquele que conhece as profundezas de Deus habita dentro de nós. Como nós temos vivido esse Pentecostes, irmãos? Nós podemos simplesmente gostar de tudo isso e sair daqui. E sabe o que a vida nossa tem se tornado, irmãos? Um cemitério de mensagens vivas. Não permita isso. Não permita que a sua vida se torne um cemitério. Permita que o Espírito Santo faça uma obra dentro de você hoje, de maneira singular. Foi para isso que Deus te trouxe a esse encontro. Foi para isso que o Senhor te chamou para este momento, para te falar o que você já está ouvindo nesse lugar. Mas não saia daqui com a cabeça inchada. Não saia daqui sendo um cemitério, mas sendo um jardim onde Deus encontra o seu prazer. Vou citar a segunda aqui, nós vamos encerrar. A segunda proposição, ainda nesse capítulo 3 do Evangelho de João, os versículos 6 e 7. No versículo 8 também. Ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quero que você observe essas duas frases. Nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Meus irmãos, aqui mais uma vez eu quero falar sobre didática de Deus. Se você estuda o Espírito Santo, nos 4 evangelhos, você vai encontrar 2 vocábulos. O primeiro é pneuma. No Evangelho de João, vamos nos limitar ao Evangelho de João. No Evangelho de João, a palavra pneuma ocorre 18 vezes. Aí depois nós temos uma outra palavra, que é paracleto. Essas 2 palavras, elas foram usadas em referência ao Espírito de Deus. A palavra pneuma é uma palavra que, segundo os estudiosos, ela é usada de maneira genérica. Bom, mas nós não vamos interpretá-la de maneira genérica, porque nós estamos falando do Espírito Santo. O que é curioso é que quando você encontra a palavra aqui, o que é nascido do Espírito é Espírito, a palavra é pneuma, as 2. O que é nascido do pneuma é pneuma. Então isso é muito curioso, porque quando você estuda todas as referências no Novo Testamento que falam do nosso espírito, o termo é pneuma. É pneuma. Se em algum momento houver a palavra psique, é porque está falando de alma. Então eu não estou falando de alma, estou falando de novo nascimento. Novo nascimento ocorre no nosso espírito e reflete na nossa alma. Quando reflete na nossa alma? Quando a intuição governa a vontade, a consciência governa a mente e a comunhão governa as nossas emoções. Então, meus irmãos e irmãs, observe aqui. O que essa expressão pneuma tem a ver conosco? Essa palavra, esse termo, é usado aqui para falar que a eternidade habita dentro de nós. Esse é o primeiro ponto, a eternidade no coração do homem. É uma outra forma de mostrar que existe uma íntima união entre o nosso espírito e o Espírito de Deus.
Deus tem um especial interesse pelo o nosso espírito. Observe bem, o espírito do homem é o lugar do Senhor, é o lugar secreto de Deus, em todo o universo, é o nosso espírito. É o lugar do Senhor, é no homem, no nosso espírito, que Deus fala, que Deus comunica, e que Deus tem comunhão conosco. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por quê, irmãos? Porque quando aquela luz, Deus é luz, refletiu sobre o objeto do seu amor, que é Cristo, essa luz ela veio para dentro do nosso espírito. Por isso que diz que o espírito do homem é a luz do Senhor. Imagina, irmãos, a luz que é Deus, que reflete sobre Cristo, entra para dentro do nosso espírito. Essa é a criação, irmãos. Consegue capturar isso? Foi assim que Deus criou o nosso espírito. Por isso que parte de uma dimensão tão grande e vai para algo tão pequeno que somos nós. Deus colocou a eternidade. Olha o que diz. Olha o que diz, irmãos, Eclesiastes 3:11, que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Deus colocou a eternidade no nosso espírito. Por isso que Jesus disse para aquela mulher que se ela cresce nele, do interior dela fluiriam rios de águas vivas. Da onde vai fluir esse rio? Se você vai para o Salmo 46, diz que há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. E quando você abre Apocalipse 22, versículo 1, diz que do trono, do centro do trono, corre um rio de água viva. Irmãos, como nós podemos interpretar isso? Jogando para o ar e ver o que acontece? Não, só tem um rio. Aquele rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, é que encontramos em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. É o mesmo rio que Jesus está falando para aquela mulher. É o rio que fala da vida eterna, gloriosa, bendita, regeneradora, vivificadora do seu Espírito que agora veio para dentro de nós. Glórias ao Senhor por isso, irmãos. Você pode adorar o Senhor por isso. Então, irmãos, isso é lindo. Eu vou citar só mais um ponto, o terceiro, para que a gente possa concluir numa última oportunidade. O terceiro ponto que eu quero lhes mostrar aqui, porque esse assunto é tão importante, irmãos, é tão rico. Deixe-me fazer um pequeno parênteses antes de entrar no terceiro ponto, mas eu vou fazer bem rápido. O espírito humano, irmãos, ele foi projetado divinamente para que o Espírito Santo viesse habitar. Nós sabemos disso porque já foi falado. Deixe-me colocar dois textos para vocês, duas porções de texto. A primeira está em Romanos capítulo 8, versículos 9 e 10. Eu vou citar. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito habitar em você, você não está na carne, você não está mais no governo da carne, você não está mais no império de trevas. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por quê? Porque não nasceu de novo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, essa matéria, com todas as disposições para o fracasso, para a queda, para a iniquidade, corpo está morto, irmãos, por causa do pecado. Ele é incapaz. A palavra morto aqui mostra a nossa incapacidade. Nós sempre vamos viver com essa incapacidade por causa deste corpo, que fala dessa natureza. Mas sabemos que um dia esse corpo será revestido da incorruptibilidade. Então diz aqui, irmãos, mas, eu gosto dessas conjunções, mas o Espírito é vida, por causa da justiça da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Aí o outro texto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o santuário, o templo, a casa de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, eu sou compelido a abrir um outro parênteses, mas eu prometo para vocês, eu termino nesse parênteses. Eu não vou nem citar a terceira proposição.
Vamos aqui para Romanos capítulo 7, eu quero falar sobre as 3 leis espirituais. Aí a gente termina esse ponto para ficar bem claro para vocês. Quero que vocês observem 3 leis espirituais. Romanos capítulo 7, só para a gente fechar essa segunda proposição aqui. Diz assim: porque no homem interior, isto é, no meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus, é o versículo 22. Então, primeiro, a lei de Deus, que lei é essa? Foi a lei que governou Adão. Antes da queda, essa lei de Deus é que governava os afetos de Adão. Ela operava por meio da intuição, da consciência e da comunhão. Essa é a lei de Deus. Aí, existe uma outra lei. Versículo 23, mas vejo nos meus membros, eu acabei de falar aqui do corpo, do pecado, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente. Por que mente? Porque, irmãos, a mente é a faculdade mais elevada da alma. E a lei de Deus, no espírito, por meio da consciência, governava a mente. Veja em minha mente agora, uma outra lei. Que lei é essa? Segunda lei, lei do pecado. Que está nos meus membros. Aí o que Paulo diz? Miserável, desventurado, e outras palavras feias mais que essa palavra significa. Homem que sou. Está vendo, irmãos? Mas existe uma terceira lei. Agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glórias ao Senhor. Existe uma terceira lei, irmãos. E que lei é essa? É a lei do Espírito de vida em nós. E essa lei nos livra da lei do pecado e da morte. Glórias ao Senhor por isso. Então, meus irmãos, vou deixar vocês descansar e que o Senhor continue falando a todos nós. E na próxima oportunidade quero dar sequência a partir daqui. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Senhor, nós reconhecemos a grande, extrema necessidade que nós temos deste combate espiritual, desse bom combate que nós temos que combater, dessa luta que nós temos que travar, desse progresso espiritual, de não ficarmos estagnados, mas que, à medida que o Senhor tem trazido a nós a Tua palavra, até aqui, possa nos levantar, e que nós possamos sair daqui, e reconhecer, Senhor, o quanto precisamos de um profundo relacionamento com o Teu Espírito Santo. Senhor, nos perdoe porque nós temos entristecido o Teu Espírito, nos perdoe porque nós temos apagado o Teu Espírito. Ajude-nos a ver a glória da obra dEle na regeneração em nossa vida, este revestimento espiritual, essa novidade de vida, essa restauração da imagem de Cristo em nós. Querido Espírito Santo, nós temos Te magoado, nós temos Te ferido, nós temos feito o Senhor chorar sobre nós, como um pai que chora amargamente a dor, ou com dor a morte do seu filho. Nos perdoe por fazer se entristecer tantas vezes pelo meu pecado, pelas minhas falhas. Perdoa-nos, ó Deus. Mas sabemos que o Senhor ainda não desistiu da Tua casa, não desistiu da Tua igreja. O Senhor nos trouxe aqui nesse dia para nos falar face a face. Ajuda-nos, leva-nos ao arrependimento, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, ó Espírito Santo. Para que haja algo novo em minha vida e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui nesta manhã. Nós não queremos ser um cemitério a céu aberto da Tua palavra. Nós queremos ser o Teu jardim, o lugar do Teu prazer. Ajuda-nos nesta hora. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs.